paz, amados. Hoje vamos meditar no Salmo 25, oração por auxílio divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. 2. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. 3. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. A palavra de Deus está nos dizendo, aqui foi quando Davi fez uma oração pedindo auxílio de Deus. Ele fala assim, que não seja eu envergonhado. Então você não será envergonhado. Deus está com você. Não duvide disso. Você não será envergonhado. Ele fala, não exultem sobre mim os meus inimigos. Os teus inimigos não será exaltado. Aquele que tem Deus na sua vida, que busque Deus, Ele é que exalta a tua vida, Então, aquele que humilha ao pó, Deus exalta. Então, você não será envergonhado e os teus inimigos não serão exaltados. Porque a palavra de Deus fala que o que se humilha, Ele exalta. Então, aqui ele fala, 3. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Aqueles que traem você pelas costas, esses serão envergonhados. Porque aquele que maquina coisas contra você, a seu respeito, falam de você, esses serão envergonhados. Porque Deus abomina aquele irmão que faz contenda entre os irmãos em Cristo, Isso quer dizer. Aqui no 4 ele fala, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. No 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Então, você tem que andar no caminho do Senhor, que você não desvie nem para o lado esquerdo, nem para o direito, que segue o reto caminho do Senhor. Ele fala, guia-me na tua verdade. Então, que você procura verdade, que é a palavra de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, aqueles que são os que seguem a Deus. Hoje virou moda. Os crentes, qualquer um é crente, qualquer um é evangélico. Não, aquele que Jesus fala que aquele que nós temos que buscar o caminho dele, que é reto, o caminho do Senhor. Então, ele falou de Jó. Jó, ele andava no caminho do Senhor, ele era temente a Deus. E Deus deixou o diabo tocar na vida dele. E ele não negou a Jesus, porque ele sabia, Deus conhece o coração dele. Então, Deus conhece o teu coração, Então, procura a verdade, que é a palavra de Deus. Não vive de mentiras. Não seja um crente que esquenta banco, que larga a palavra de Deus. Você só lê a palavra de Deus quando está na igreja. Você tem que ler a palavra de Deus quando está na sua casa também.
A gente tem um costume de falar, não tem tempo para ler a palavra de Deus. Você tem tempo de ler celular, ver celular, tem tempo de ver TV, mas não tem tempo de ler a palavra de Deus? Claro, nós fazemos o nosso tempo. Então você sim tem tempo para ler a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas seguem caminhos, doutrinas erradas. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo o que você precisa. Ele é o nosso manual de vida. Aqui fala: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades que são desde a eternidade. Deus é misericordioso e bondoso. Ele sempre olha para nós como que nós somos o filho dele. Então, ele dá o melhor para o seu filho. Nós que não desviamos do caminho dele. Nós deixamos as dificuldades desviar do caminho dele. As tribulações, as aflições. Aqui no versículo 7 ele fala: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. No 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponto o caminho aos pecadores. 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos seu caminho. Então, a palavra de Deus está falando o quê? Ele está falando assim, que não lembra dos pecados. Por quê? Porque os pecados encobre o que Deus, tem para ver sobre nós. Porque o pecado encobre nós, Então, que você venha, se arrepender do pecado que você fez, seja ela qual for. Não tem pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Aquilo que você desobedece a Deus, que você não segue os mandamentos dele, esse tá pecando. Então, nós somos pecadores, mas Deus abomina o pecado. Aquele que gosta de viver pecando, porque já gosta do pecado. Então, Deus olha para nós com misericórdia. Porque se ele não olhasse para nós pelos pecados que fazemos, nós não estava nem vivo, nem sequer vivo, para contar a história. Então, o pecado encobre, a presença de Deus na nossa vida. Ele encobre, ele deixa, o pecado não consegue ter a presença de Deus assim. Quando você busca ele, você não sente a presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado, encobre, Aí quando você, se arrepende, aquele véu é cortado, Então, você tem que ver isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele fala que o véu foi cortado. Quer dizer, os pecados foi quebrado, foi arrancado. Então, quer dizer que quando nós pecamos, vem o véu que encobre, Então, nós não tá sentindo, quando você peca, você não vai sentir a presença de Deus. Você sente angústia, sente aflições. O pecado, você se torna escravo do pecado. Então, quando você se arrepende, aquele véu é quebrado, o que encobre. Então, aí você possa sentir mais a presença de Deus. Aqui ele fala: guia-me os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Ele guia os humildes na justiça dele. Então, e os mansos no seu caminho, Então, nós temos que ser humilde, se nós errou, para ser humilde e dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu pequei contra ti, eu pequei contra os seus mandamentos. Que você seja humilde para isso.
pedir perdão a alguém que você errou, que você falou, nós temos que ser humildes. Aqui ele fala no 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. 12, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, Jesus nos direita o quê? Pela misericórdia dele. Nós que temos que fazer as escolhas. Quando você escolhe um bom e o reto caminho, Jesus nos instrui nesse caminho. Quando você erra, você está saindo do caminho dele. Então, que você, amado, se você errar, se você pecar, você se arrepende do que você fez. Porque Jesus, ele é misericordioso e ele perdoa os nossos pecados. Aqui ele fala, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Então Jesus perdoa o que você fez, seja ela o que for, mas Deus perdoa. Aqui no 12 ele fala, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, o que teme ao Senhor, ele instrui no caminho reto, bom. Tá, amados? Aqui no 13, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. No 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Então ele fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então que você seja temente a Deus. Jó foi temente a Deus. Davi, ele pecou muito. Ele pecou ele traiu, né, a sua própria esposa. Ele teve, o pecado dele foi o quê? Foi ter outra esposa que não era dele. Ele cobiçou a esposa de outro, qual foi o amigo dele. Então, a Jesus fala que ele é o segundo coração de Deus. Por quê? Porque ele é um coração arrependido. Ele errou nisso. Mas ele teve a humildade de pedir perdão a Deus, né? Então, mas só que o pecado que ele fez teve a consequência, né? O próprio irmão estrupou a própria irmã. Então, que você venha refletir sobre isso. Nós temos que ser temente ao Senhor, buscar ao Senhor em todo o tempo. Aqui ele fala no 16, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. 17, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Ele estava sentindo sozinho e aflito. Você que está sentindo sozinho e aflito, não se sinta só. Deus está com você. Ele é o seu refúgio. Se refugia no Senhor. Ele fala, considera as minhas aflições e meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Ele estava pedindo perdão pelos pecados que ele fez. E Jesus perdoou ele. Então Jesus perdoa você. Quem perdoa você é Jesus. Você tem que se arrepender. Ele se arrependeu aqui, Davi. Então que você tenha um coração arrependido. Você viu que você errou, pecou, pede perdão, seja humilde. E Deus nos livra de todas as angústias, aflições, sofrimento. Você
que deixa a tribulação entrar no seu coração, a angústia, as aflições, o sofrimento, o diabo leva você cada vez mais para baixo. Ele laça você. E Jesus que tira esse laço. Aqui ele fala, 19, considero os meus inimigos, pois são muitos e me abominam como ódio cruel. 20, guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. 21, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. No 22, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Jesus que te guarda e livra de todos os teus inimigos, você não será envergonhado. Então que você venha o quê? Andar na sinceridade, na retidão, né? E orar em todo tempo, busca a Deus em todo tempo e pede auxílio ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Tá bom, amados? Isso é o que a palavra de Deus quis nos dizer. Tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe.